Ele é o chefe brasileiro melhor avaliado pelo Guia Michelin, 3 estrelas. É vanguardista, sofisticado e sempre surpreendente. O seu grande prestígio internacional já o levou aos principais eventos gastronómicos do mundo e por isso não poderia faltar aqui. Alex Atala. Vamos ouvi-lo. Obrigada. Que alegria falar em português para português. Prazer inenarrável. Eu vim dando aula nesses últimos anos pelo mundo e a gente sempre tem que se esforçar para falar as línguas que a gente está dando aula. Então eu espero ter uma aula muito fluida hoje, porque das poucas vezes na vida que a gente consegue estar fora do Brasil e falar em português. É uma alegria que eu não podia deixar de dividir com vocês. Falar português, para português. Obrigado. Obrigado, Porto. Obrigado, Portugal. Durante muitos anos eu tive nessas listas importantes e um dia eu descobri que meu maior número de votos eram portugueses. Então, mais uma vez, obrigado. A cada um. Eu vou falar de algumas coisas. Uma das coisas que eu quero falar muito hoje é sobre valor. Valor não é dinheiro. Dinheiro é uma coisa, valor é outra. Para falar de valor, eu vou começar então falando de dinheiro. Nós somos educados para ganhar dinheiro, para guardar dinheiro, para acumular dinheiro. E com esse dinheiro a gente consegue comprar coisas, até conhecimento. Com o dinheiro a gente ganhou um cartão de crédito. E com o cartão de crédito, talvez poder de compra. E com esse cartão de crédito você pode ir num shopping center. Você pode comprar um carro, você pode comprar uma roupa, você pode comprar comida. A gente fala no restaurante Dom muito da Amazônia, dos recursos naturais brasileiros. É importante lembrar que a Amazônia vai ao mar, então também falamos do mar. E a Amazônia, o mar, os nossos campos, os nossos recursos naturais são como um shopping center. São exatamente um shopping center. O problema é que não aceita cartão de crédito. Como é que você faz para tirar comida dali? Como é que você faz para tirar o seu transporte dali? Como é que você faz para tirar sua vestimenta dali? A gente vai falando dos primeiros valores. Conhecimento. Este conhecimento de lidar, extrair da natureza o seu alimento, a sua vestimenta, o seu transporte, o seu cartão de crédito não compra. O que compra é sabedoria. Essa sabedoria hoje está, no caso do Brasil, da Amazônia, nas populações tradicionais, mas pelo mundo, com o agricultor, com o pescador, com as populações tradicionais. Para quem vive perto da natureza. E para quem vive perto da natureza, dá outro valor para a natureza. Voltando um pouco no dinheiro, nós adoramos dinheiro. Eu adoro dinheiro. E a gente gosta tanto de dinheiro que a gente não joga nenhuma moeda fora. Às vezes a gente joga uma moeda fora. A gente joga às vezes uma moeda fora numa fonte para pedir mais dinheiro. É assim a nossa relação com o dinheiro. A gente ama dinheiro. E não joga fora nenhuma moeda. Se eu for à Índia, se eu for ao Brasil, se eu for aos rincões mais profundos do mundo e eu ganhar algumas moedas, mesmo que eu não as use, eu não coloco no lixo. Eu guardo elas em casa num potinho. É assim a nossa relação com o dinheiro. De valor. Nós damos um valor para o dinheiro que é muito maior do que ele realmente existe. Se nós não jogamos moedas fora, por que a gente joga comida fora? Que muitas vezes a comida vale mais dinheiro do que o dinheiro que você guardou. Eu acho que essa é a primeira expressão de valor. Entender o verdadeiro valor do alimento. E talvez eu fale uma coisa um pouco dura agora.
por que é que nós não damos valor para o alimento? Porque ele é um presente da natureza. A natureza não nos cobra por isso. Ela nos oferece por isso. E eu acho que essa é uma das primeiras questões. As populações tradicionais, principalmente no Brasil, chegam a gastar 90% do tempo produtivo, 90% do tempo produtivo, e para ninguém ter dúvida, 90% do tempo produtivo em torno da comida. Por isso eles dão valor para a comida. É muito trabalho para ter comida. Vamos repensar nossa relação com a comida. Vamos entender que um pedacinho de terra na frente da gente pode dar comida. Por que a gente tem flor em casa e não tem tomate? Por que eu, não vejo de ter uma flor, não posso ter o meu cachorro? Falo, que é uma flor? Essa relação com extrair da terra, de oferecer à natureza, é tão distante da gente que a gente acha que é difícil. Ela não é difícil, ela é desconhecida. Nós, urbanos, nos distanciamos da natureza a esse ponto, de achar que tirar alimento é difícil. Não é difícil, é fácil, é barato e é recompensador. Uma história rápida, eu tenho filhos e meus filhos já estão grandes, mas quando eram pequenos chegaram um momento que foram à escola e não queriam mais comer verdinhos, não queriam mais comer salada, não queriam comer salsa. Então eu convidei eles a fazer um exercício comigo em casa e peguei um cantinho do jardim assim e comecei a plantar com eles. E as crianças são ansiosas. Quando as primeiras cenouras, os primeiros rabanetes começaram a brotar, eles já acharam lindas as folhas. E eu falei, olha, daqui vai sair uma cenoura. E assim que a cenoura foi crescendo, eu tirava um pouquinho da terra assim e mostrava aquele pedacinho laranja para eles falarem assim, olha, tem uma cenoura aqui embaixo. E eles ficavam fascinados, e aí eles queriam tirar a cenoura. E eu explicava para eles que ali já não adiantava mais plantar de novo. Que ali tinha matado a cenoura. Ela ia morrer. E que já que ela ia morrer, a melhor coisa que a gente tinha que ter era honrar aquela morte e comer. E assim as crianças começaram a dar um outro valor. Eu acho que foi um exercício muito educativo. Se não aos meus filhos, muito elucidativo para mim. Como cozinheiro, como pai, como homem. Ainda como cozinheiro eu jogo coisas fora. E eu preciso rever pequenos atos da minha vida. A perfeição talvez não exista. Mas ela é uma obrigação de um cozinheiro. A aproximação é um compromisso. E é isso que nós vamos tentar fazer todo dia nos nossos restaurantes. Dar valor ao alimento. Honrar cada pedacinho do alimento que nos for entregue, que nos for comprado ou presenteado. Ah, não dá para usar no cardápio? Dá para usar naquilo da comida do pessoal. E a comida da equipe é uma outra chave importante do restaurante. Um restaurante não é feito de comida. Um restaurante é feito de gente que se une para comer. As pessoas que vêm são importantes tanto quanto as que trabalham. Se essas aqui não comerem bem, também não vão dar valor para servir bem. Essa é uma chave de valor que a gente vem trabalhando muito dentro das equipes do Dom. Das diferentes equipes de cozinha, de sala, de sommeliers, mesmo de recepção, para mostrar para eles que o que nos faz ganhar dinheiro ainda é um presente da natureza. Ainda é o alimento que a gente colhe, é o alimento que a gente recebe. Hoje em dia se fala muito de o que pode ser a cozinha da manhã. Vamos pensar o que era... Antes de pensar em cozinha da manhã, eu quero fazer um raciocínio rápido. Eu quero falar de arte. O que era arte moderna e o que é arte contemporânea? Alguém sabe disso? Vou contar rapidamente. 50 anos. O que define arte moderna, o que aconteceu nos últimos 50 anos. O que define arte contemporânea é o que acontece hoje aos próximos 50 anos. Vou pegar essa régua de medida de contemporâneo e moderno e vou trazer para a alimentação. E vou perguntar para vocês, o que a gente achava que era a comida do futuro há 50 anos atrás? Alguém lembra? Se ninguém lembra, eu conto. Pílula.
A gente achava que comida do futuro ia ser comida de astronauta, em pílula. Isso aconteceu? Não. Não. Vai acontecer? Não. Daqui a 50 anos, como é que vai ser a nossa comida? Igual. Nós vamos ter que mudar o valor que nós damos a ela. Eu acredito no ser humano. Eu acredito no indivíduo, eu acredito no indivíduo. Talvez como coletivo a gente perca um pouco o nosso traçado, mas eu acredito que ninguém levanta de manhã para fazer o mal. Nós somos bons. A essência do ser humano é boa. Então eu não quero mudar ninguém para o futuro. A cozinha do futuro não é mudar as pessoas, é mudar a relação delas com o alimento. Se nós não comermos, não cozinharmos, não servirmos, não comprarmos ingredientes que não estejam de acordo com a sua ética pessoal, a gente muda o mundo. Eu não preciso mudar as pessoas. Nós precisamos mudar nossa relação com o alimento. Diga não. É simples. A indústria do alimento é grande, é gigante, é poderosa, é rápida, é atenta, o suficiente para entender as demandas do mercado. Se nós criarmos novas demandas, o mundo muda. Hoje o mundo prega e come e quer orgânicos, não é isso? Vou contar a história para vocês. Tem um estudo que diz que em 20 anos não haverá mais orgânicos. Sabe por quê? Tudo será orgânico. Tudo será orgânico. A indústria, hoje as grandes companhias gastam muito dinheiro em pesquisa para que os novos promotores de crescimento, defensivos agrícolas, sejam orgânicos. Sabe por que isso está acontecendo? Porque a gente está comprando orgânico. É assim. E é assim que deveria ser com o mar. É assim que deveria ser com a floresta. É assim que deveria ser com o alimento que a gente coloca para dentro da gente a cada dia. Uma nova relação com o alimento precisa nascer. A parte do restaurante, eu tenho uma fundação que chama ATA. Eu tenho, não, nós temos, né? Não é minha, é de um conjunto de pessoas que até eu quero agradecer a Mariela e o Jorge por me trazerem aqui, por abrirem essa oportunidade de estar dentro do Melting. O Jorge e a Mariela, o Jorge é presidente do Slow Food no Brasil e fundador da Prazeres da Mesa, junto comigo, junto com o ATA. No ATA nós temos uma crença muito simples, que é reestruturar, reacomodar a cadeia do alimento. Vou tentar trazer isso em poucas palavras. Aproximar o saber do comer, o comer do cozinhar, o cozinhar do produzir e produzir na natureza. Esses elos estão quebrados hoje. Quem sabe não fala com quem come. Quem come não fala com quem cozinha. Quem cozinha não conversa com quem produz. E quem produz está desconectado da natureza. A cadeia do alimento reorganizada, suportada, tem um poder de impacto maior que a própria internet. Num futuro curto, sem dúvida. O maior paradoxo para a humanidade nos próximos anos é como alimentar a todos nós. De maneira saudável, de maneira equitável, de maneira equilibrada. O Brasil talvez seja um dos países com uma das maiores biodiversidades do mundo. E eu gosto de falar que biodiversidade falada não tem valor. Biodiversidade ganha outro valor quando você prova. Tenho aqui uma água com gás e uma água sem gás. Todo mundo conhece. Todo mundo sabe. Todo mundo conhece vinho. Quantas espécies de uva estariam extintas se nós não bebêssemos vinho? Quantas espécies de uva estavam em desuso ou esquecidas nos últimos 50 anos? Por que o mundo só bebia algumas uvas e hoje bebe muitas uvas do mundo inteiro?
Eu falo disso para lembrar disso. Esse aqui vai ser o recurso mais escasso para os próximos anos. Se a gente não aprender a beber água, a gente não vai dar valor para a água. E talvez grandes companhias que já estão comprando os maiores reservatórios de água vão querer nos vender água. Seria justo alguém vender oxigênio para você? Seria justo ter que pagar imposto para respirar? Por que então nós vamos ter que pagar por água? O maior paradoxo para os próximos anos vai ser água. A gente vive hoje o da alimentação e futuramente o da água. Precisamos dar valor para a água, precisamos trazer essa consciência para o presente. Água não é um recurso inesgotável e ele está sendo comprado por grandes companhias. É um direito de cada ser vivo beber água. Não meu, o seu, do seu cachorro, do seu gato, dos passarinhos que visitam a sua casa. Água de todos os seres vivos. Biodiversidade. Essa é talvez uma das maiores, dos meus maiores encantos e das minhas maiores dificuldades. Para um cozinheiro tem dois momentos muito difíceis na vida da gente. Um, quando a gente tem que cozinhar e não tem nada para cozinhar. Outro, quando a gente tem muita coisa para cozinhar e não cabe numa panela. É assim que eu me sinto com o Brasil. A gente tem tanta coisa para contar. A gente tem tanta coisa para falar. A gente tem tantas mensagens importantes para dividir com o mundo, que a cozinha brasileira só vai poder existir o dia que ela não for dos chefes, o dia que ela for de todos os brasileiros. E os brasileiros só vão se aproximar da verdadeira cozinha brasileira o dia que eles entenderem o que é o meio ambiente no Brasil. A forma com que nós estamos produzindo alimento hoje no Brasil não está matando animais. Está esterilizando ecossistemas. Inteiros ecossistemas hoje agonizam pela produção de alimento. Vamos ser contra eles? Acho que não. Vamos ser mais inteligentes que eles. Vamos não comprar e vamos criar nova demanda, e assim a gente vai ressignificar essa relação. Quando a gente fala de se ressignificar essa relação, a gente tem que ser criativo. O que é ser criativo? Desde um ponto de vista muito pessoal, eu acho que ser criativo não é fazer o que nunca ninguém fez. O que nunca ninguém fez não é criativo, é invenção. Tem outro nome. Criatividade é fazer o que todo mundo faz, de um jeito que ninguém espera. Essa é a criatividade que a gente precisa. Essa é a nova maneira de cozinhar. Junto com a criatividade vem outra palavra que chama inovação. Inovação é uma outra palavra importante para a gente mergulhar nela. Eu vou contar uma história. Todo mundo lembra do Batman, do super-herói? Com o seu cinto de 1000 utilidades. O Batman já tinha um relógio que ele falava com o comandante. A comunicação sem fio já era uma obsessão humana nos anos 40, 50. Há mais de 50 anos atrás, nós éramos já fascinados pela possibilidade de falar num telefone pessoal. Nos anos 80, eu me lembro perfeitamente bem, fui a um escritório e vejo pela primeira vez um fax, uma máquina de fax. E parecia que eu estava no desenho dos Jetsons. Tinha coisas assim, era espetacular. Espetacular, era um espetáculo ver você botar um papel aqui, mandar para o Brasil, mandar para a China, mandar para onde você quisesse, com valor de documento. Fax parecia a maior inovação do mundo. Uma pergunta: qual é a maior inovação? Uma máquina de fax ou um telefone celular? Inovação é criatividade com utilidade. Quem tem fax em casa? Quem tem celular? É assim.
Inovação. Não adianta passar a mensagem que só eu sei fazer. Precisamos criar mensagens que nós podemos fazer. E se agora eu perguntar para vocês, para 1.000 pessoas, para 100.000 pessoas, para 1 milhão de pessoas o que é comer bem, não existe comum acordo. Um vai dizer que é vegano, outro vai dizer que é vegetariano, outro vai dizer que é paleolítico. Não existe acordo sobre comer bem. Agora que a gente já sabe que não tem comum acordo entre nós o que é comer bem, eu vou perguntar o que é comer mal. Isso a gente tem um comum acordo. Vamos trabalhar contra o que é comer mal. Encontra a sua maneira de comer bem, mas é comum a nós o que a gente refuta, o que a gente não quer, o que a gente... E a chave disso volta para a primeira palavra que eu falei hoje: valor. Dar valor ao alimento, dar valor à vida. Alguns anos atrás, num congresso em Copenhague, eu matei uma galinha. Algumas pessoas ficaram horrorizadas. No Brasil, queriam me matar. Queriam acabar comigo. Hoje eu vou fazer uma coisa um pouco pior. Eu espero que... Desculpa as pessoas mais sensíveis. Eu sei que é duro, mas eu vou ter uma coragem aqui e vou fazer uma coisa pior do que matar uma galinha para palco de vocês. Eu vou contar para vocês o seguinte: todas as galinhas que nós comemos na vida morreram. É duro. Parece fácil. Todas as galinhas que nós comemos na vida morreram. Cadê o valor dessa vida? Até quando a gente vai fechar o olho para não ver essas mensagens? Até quando nós vamos, como seres humanos urbanos, por que é que nós vamos numa peixaria e vemos peixes maravilhosos e a gente fica fascinado com eles? Aí nós vemos verduras e nós ficamos fascinados com elas. E se a gente fosse num açougue e tivesse galinha morta, porco morto, cordeiro morto, vaca morta, isso seria horrível. Por uma simples convenção humana que é a expressão da morte. Um peixe, quando morre, continua tão lindo quanto vivo. Uma alface demora para murchar. Um animal recém-morto muda de expressão. Mas todos foram mortos. O valor é que a gente precisa mudar. Não importa o valor que você pagou. Importa o quanto custou aquilo para você. E o dia que aquele alimento custar esforço e não dinheiro, talvez a gente encontre um novo significado para o ato de comer. Como cozinheiro, ainda tento explicar para os meninos que trabalham comigo o que nos diferencia dos animais. Nós somos capazes de cozinhar. Cozinhar é alguma coisa humana. E com o ato de cozinhar, segundo Levi-Strauss, um dos maiores antropólogos de todo o tempo, ele diz que a passagem do homem natural, a passagem do homem cultural, passa pelo domínio do fogo. Um fenômeno natural que nós aprendemos a domesticar. E quando a gente aprendeu a domesticar o fogo, a gente se aqueceu e a gente começou a botar um pedaço de carne no fogo. E aquilo ficava dourado e dava um cheiro especial. Aquele cheirinho de churrasco, aquela cor bonita, dourado, quase amarronzado. Isso é tão importante que a ciência explicou isso. Isso chama reação Maillard. Até animais domésticos, quando sentem cheiro desta reação Maillard, o cheiro de um churrasco, se aproximam. É uma chave importante da fome, de despertar fome. É tão importante que até vegetarianos, quando sentem cheiro de churrasco, sentem fome. Podem não querer comer. Mas a chave é humana. Ela não escolhe a dieta. Essa é uma habilidade de nós humanos. Então, vou convidar todo mundo agora para sair daqui
fechar os olhos e a gente vai fazer uma viagem mental. Nós vamos lá para o Tibete e vamos passar 15 dias meditando, orando, colocando corpo e alma em harmonia. E passado 15 dias a gente fica mais equilibrado, mais harmônico, mais calmo. E a gente começa então uma caminhada de volta para as nossas vidas. E no caminho de volta a gente sente um cheirinho de churrasco, daquela reação Mayer que eu falei agora há pouco. E o ser humano é permissivo. A gente sempre tem uma boa desculpa para os nossos pequenos erros. Então vamos comer um churrasquinho, já passou 15 dias mesmo, meditando, orando, vamos ali pegar um pedacinho de carne que não vai doer, não vai fazer mal para ninguém. E a gente vai ali comer um pedacinho de carne, e a hora que nós chegamos lá no Tibete, no alto de uma montanha, aquele cheiro incrível, o que está acontecendo ali, na verdade, não é um churrasco. É um fenômeno cultural típico daquela região, que é a incineração de um homem morto. Reação Mayer é proteína, gordura e temperatura. O mesmo cheiro pode te levar da fome ao nojo muito fácil. Eu tenho filhos, já contei isso. Eles chegam em casa suados do trabalho, ou da escola, ou do esporte, e chegam em casa, tiram os sapatos, e a meia deles cheira igual o queijo que eu trabalho à noite. O mesmo cheiro. Eu vou falar para vocês o seguinte: interpretação cultural de um sabor. O que nos parece fascinante pode ser nojento para outras pessoas. Há alguns anos atrás, um dos pratos mais famosos que eu fiz nos últimos anos foi colocar uma formiga em cima de um abacaxi. E eu gosto de contar essa história sempre porque eu estava na Amazônia, me convidaram para ir conhecer uma área nova que eu nunca tinha ido e que lá tinha uma grande cozinheira que chama Dona Brase. E eu fui lá e a Dona Brase, a primeira coisa que ela fez, sabia que eu era cozinheiro, ela me serviu um bowl com um molho preto, cheio de formiga dentro. E a hora que ela me deu aquilo, não é que tinha um pouquinho, tinha muita formiga. E eu fiquei um pouco constrangido, peguei uma colher, experimentei só um pouquinho do molho e senti um gosto de capim-limão, de gengibre, de coisas. E perguntei para ela, falei: Dona Brase, que erva você usou aqui? Porque a gente não tem, na Amazônia não tem capim-santo, não tem gengibre. Falei: que erva que a senhora usou? Ela falou: formiga. Eu falei: não, mas tem uma erva, tem uma elegância, tem um retrogosto. Ela falou: formiga. Eu tentei perguntar de novo, ela falou: experimenta a formiga. Eu experimentei a formiga e aquele sabor, uau, explodiu na minha boca. Fiquei fascinado, resolvi fazer no meu restaurante e assim começou uma história. Mas junto com essa história começou um sonho de voltar a São Gabriel das Cachoeiras e cozinhar para a Dona Brase. E eu fiz. E eu cheguei lá e eu falei para ela que ia cozinhar para ela, e ela estava super envaidecida, ela estava toda feliz que um cara que vinha lá de São Paulo ia cozinhar. Ela não tem a menor ideia quem sou eu, não sabe que é restaurante, não sabe nada, mas estava feliz da vida que um cara que veio de São Paulo estava indo cozinhar para ela. E a primeira coisa que eu fiz foi pegar o mesmo molho que ela fez, só que em vez de fazer com formiga, eu fiz com capim-santo e gengibre. Fiz com o maior carinho, botei no mesmo tradicional bolzinho, e dei para ela para comer, e ela pegou toda feliz, comeu, e fez uma cara horrível, ficou toda sem graça. Eu falei: Dona Brase, a senhora não gostou? Ela falou: tem gosto de formiga. O que parece fascinante para nós, pode ser. Formiga para ela era todo dia, ela esperava uma comida nova, tão nova quanto eu tive quando eu comi o dela. Nós precisamos entender isso, que a nossa cultura nos dirige a interpretar um sabor ou um ingrediente de outra maneira. Reentender, colocar esses bloqueios mentais abaixo, pode ser sim uma das maneiras da cozinha da manhã. Ressignificar cada parte do alimento. No Dom, hoje em dia, nós estamos fazendo, tem um corte clássico brasileiro do boi, que é o cupim. Nós temos somente gado zebu. Uma característica do zebu é uma bolota, que ele tem uma corcunda que ele tem aqui no final do pescoço. Aquele pedaço a gente chama de cupim, e a gente faz nos nossos churrascos. É muito tradicional no Brasil esse cupim. Eu sirvo esse cupim com mandioca, com mandioquinha, um molho feito com caramelo e baunilha. E aí a primeira surpresa para as pessoas, porque as pessoas falam caramelo, baunilha, carne, não funciona. Quem falou para vocês que baunilha é só para doce? Até o século XVI, XVII, o açúcar e a cozinha andavam lado a lado.
estavam na mesma cozinha. Não existia cozinheiros doces e cozinheiros salgados. Existia só elementos diferentes para a mesma cozinha. Várias receitas clássicas combinam salgado e doce. O divertido dessa receita é que ela tem notas aromáticas muito doces e sabores muito salgados. E aí eu me fascino. Mas eu me fascino mais ainda quando vem um vegetariano. Principalmente se ele estiver numa mesa normal, assim, 4 pessoas comem carne e eu mando o prato. E aí para o vegetariano eu mando o mesmo prato, igual visualmente. E obviamente que a pessoa fala, não quero, é carne. Fala, não é carne. E a pessoa vai ficando confusa, e eu explico para ela que ela vai comer é casca de banana. Nós pegamos as cascas de banana, envelhecemos elas, fermentamos ela, assamos ela e prensamos, fazemos fininho, como se fossem as tiras das fibras da carne do cupim. A textura é igual, a informação visual é igual, o sabor é completamente diferente. E é incrível você ver aí o contrário, que é todos os carnívoros querendo comer o vegetariano. A curiosidade é inata, ela é nossa, e nós temos que nos valer dela, não acovardar ela. O Brasil é um dos países que mais comem coração de galinha no mundo. É muito comum você ir a um restaurante típico brasileiro, um restaurante de churrasco, e ele vem a picanha, e vem os pedaços, os cortes clássicos, e aí vem um espeto cheio de coração de galinha. E o mundo inteiro assusta com coração de galinha. Ontem eu fiz um jantar, fiz coração de galinha, e aí porque eu estava na Espanha e sabia que ninguém ia comer galinha com coração de galinha, se eu dissesse que era coração de galinha, eu falei só que era um frango com bastante cepe ralado e trufa. Todo mundo adorou. Eu não menti. Eu só coloquei. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Por que é que até hoje nós falamos frango com polenta, carne com aspargo, filé mignon com cogumelos, e não falamos cogumelos com aspargo, ou cogumelos com carne, aspargos com filé? Tem alguma coisa dentro de nós que precisa mudar, que é a nossa relação de valor não só com a proteína, mas sobretudo com os vegetais. Eu não menti para ninguém lá ontem. Eu só falei que eram trufas e cepes com frango. Não falei que parte de frango que era. Todo mundo comia porque eram trufas e cepes. Não porque era coisa. Conta essa história direito. Vamos reentender a nossa relação com o alimento. Vamos dar valor ao fundamento primeiro, que é agradecer a cada dia o fato de estar vivo. Agradecer a cada dia o brinde que a natureza nos dá, que é de respirar, de beber água e de comer um vegetal ou uma carne. Obrigado a todos. Nós temos 2 minutos e meio. Ah, não, acho que eu passei 2 minutos e meio ou temos 2 minutos e meio? Se alguém quiser fazer uma pergunta, dá tempo ainda. Nenhuma pergunta? Uma pergunta da Guetta. When you're talking about, not telling people what it is, when you serve the chicken heart, does it have to do with the comfort level? In some way, we have a certain interpretation of, foods, different foods, depending on which culture we belong to. And so it's difficult to overcome that, sometimes that, comfort level of, familiar foods, and then. A Guetta, para quem não fala inglês, ela falou que não, é muito comum em diferentes lugares do mundo a gente recair sobre esses confrontos culturais, mas que talvez a comida confortável, o comfort food, pode ser um caminho. Estou de acordo com ela, e acho que mais do que isso,
Nada nos parece estranho desde que seja introduzido na nossa infância. Isso explica as diferentes faces das culturas humanas ou da alimentação humana pelo mundo. Isto dito, é fundamental que a educação alimentar esteja nas escolas, que ela esteja presente na primeira infância. Nós, como pais, tios, avós, amigos de pais, ajudamos a quebrar um pouco essa relação. Comida boa não é comida de caixinha. Comida segura não é a de vidrinho. Comida boa é aquela que a avó faz, aquela que a mãe divide, aquela que a gente compra no mercado, aquela que a gente pode tirar do nosso jardim. Obrigado a todos. Obrigado.